Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada FutureCon Connect. Sou Márcio Montagnani, apresentador e colunista do Portal IT Show e tenho o prazer de conduzir os episódios dessa temporada. Eu já te convido para acessar o link que está aqui na descrição deste episódio, que vai te levar ao material de apoio dessa temporada. O que é esse material? Nós compilamos os principais trechos de todos os episódios para você consumir de forma aprofundada todo o conteúdo. Ou acesse diretamente digital.futurecon.com.br. E hoje vamos falar aqui sobre uso de espectro, ESG, toda a questão regulatória, e temos convidados mais que especiais. Maria Emília, Eduardo Neger e Daniela Martins. Pessoal, quero primeiro agradecer pela disponibilidade de vocês e começar aqui pela Maria Emília para se apresentar, falar um pouco sobre o seu momento, a sua carreira. É um prazer, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou sócia de estratégia na Deloitte, responsável por estratégia e inovação, muito focado em desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, com foco na transição energética, na sustentabilidade. A gente sabe da relevância disso para o mercado, para os setores de maneira geral. Para o Telecom não é diferente e é um prazer falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Legal, seja bem-vinda. Daniela, muito prazer. Por favor, se apresente para o nosso público. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, FutureCon, pelo convite. Obrigada por estar nessa mesa tão qualificada. Eu sou Daniela Martins, eu sou jornalista, sou advogada, eu trabalho com políticas públicas e relações governamentais na Conexis Brasil Digital, que é o sindicato patronal das operadoras de telecomunicações. Também represento, a Telebrasil, que é a entidade mais antiga do setor, é uma entidade com 50 anos completados no ano passado. E a gente faz esse diálogo, com governos, com o poder legislativo, o poder executivo e também com o poder judiciário, para que a gente tenha a melhor construção de políticas públicas para conectividade, para integração e inclusão digital no país. E também tem esse papel importante, de fazer o diálogo com os órgãos de imprensa para fazer com que os nossos cidadãos, para que a sociedade esteja cada vez mais bem informada sobre os benefícios e também os desafios que a gente tem para conectar o Brasil. Então, obrigada por estar aqui. Vai ser uma hora de muito conhecimento e muita troca. Seja bem-vinda. Eduardo, por favor. Bom, primeiro, uma grande satisfação estar participando com vocês aqui dessa conversa, satisfação de estar nessa conversa aí vinculada à FutureCon, que é um evento que é referência para nós do setor aí, desde os nossos primeiros passos na área. Eu sou engenheiro, trabalho basicamente na área de engenharia de radiofrequência, sou também advogado, especializado na área regulatória. E como bom empreendedor, a gente sempre luta aí com pequenas empresas na área de tecnologia. Sou cofundador de algumas empresas da área de tecnologia e também faço parte da diretoria da Abranet, que é a Associação Brasileira de Internet, que é uma entidade que surgiu com o surgimento da internet comercial no Brasil e hoje possui aí representação de várias empresas na cadeia de valor da internet brasileira. Legal, sejam bem-vindos. E a primeira pauta que eu quero levantar aqui é a questão da conexão entre regulamentação do espectro e a sustentabilidade corporativa, que está na pauta não só das grandes empresas, mas do setor de tecnologia como um todo. Eu queria começar aqui falar quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas que buscam modelos dentro das telecomunicações para contribuir na descarbonização, enfim, todas essas questões de cumprimentos de meta ESG. Muito bacana você trazer esse ponto, inicialmente já para a mesa. Eu gosto muito de trazer a perspectiva não só do desafio, mas a perspectiva da oportunidade. Falo muito com os nossos clientes que todo desafio ele pode ser revertido numa oportunidade para o setor e para a empresa. A abordagem, para mim, de revisão de modelos de negócios e como vai ser esse negócio no futuro, ela traz essa oportunidade para a mesa. A telecom ela é extremamente necessária. Quando a gente olha para o futuro de qualquer setor, a base é o telecom, é a conectividade, Cada vez estamos mais conectividades e é altamente demandado, tanto pela capacidade. Então, a base disso, a demanda vai ser imensa, mas a gente precisa equilibrar toda essa demanda que vai muito forte com a eficiência energética. A gente traz isso o tempo todo, isso não vai ser diferente para o futuro de telecom. Então, a gente tem que trabalhar a eficiência, integração de energias renováveis dentro das operações. A gente também trabalhar com a pegada de carbono, com crédito de carbono, crédito de biodiversidade. Então, a gente tem tanto ferramentas, tecnologia para que isso aconteça, mas acho que a gente vai falar
falar muito mais à frente sobre isso também, mas eu gosto de falar sobre como o setor olha, e não isoladamente uma empresa por si, né? Eu brinco que a sustentabilidade ela está trazendo uma provocação não só para a gente como a empresa e como pessoas, mas ela está provocando essa colaboração, mostrando que a gente como indivíduo, a gente não sobrevive se a gente não pensar em algo maior e não pensar na sustentabilidade. E essa provocação ela serve para as empresas também. Então, o desafio para mim é a gente sair desse modelo que demanda uma forte capacidade e competência de telecom, a gente equilibrar com uma eficiência energética, mas a gente colaborar e trazer parcerias, deixando de ter uma visão isolada, mas para uma visão de cadeia e de valor futuro daquele negócio para a cadeia. Perfeito. E, Eduardo, nós conversamos um pouquinho aqui nos bastidores e de que forma a regulamentação do espectro pode influenciar a adoção dessas práticas sustentáveis? Você deu algumas dicas ali quando nós estávamos conversando, mas eu queria que você contribuísse aqui conosco. Claro, é interessante, eu acho que o que a Maria Emília colocou, acho que é fundamental, e a gente está entrando num contexto cada vez mais complexo, especialmente em relação à regulação e tecnologia. Antes, quando a gente falava de regulação, e o setor de telecomunicações ele tem uma vinculação muito forte, especialmente para a questão do espectro, né? O espectro é um bem escasso e os estados regulam isso nessa distribuição. Então, toda a regulação vinha, primeiro, com organizar esse recurso escasso físico, que é o espectro, analisar questões econômicas também, dos grupos econômicos, da competição, do consumidor, mas agora entra uma variável nova, entra a variável da sustentabilidade, do impacto ambiental, do gasto energético disso. E a gente nunca para pensar. O pessoal da cadeia de valor da internet, quando está desenvolvendo uma aplicação e tudo mais, a gente está partindo da premissa que esses bits estão sendo transportados numa infraestrutura, que é a infraestrutura de telecomunicações, que dá o suporte a tudo isso. Mas a gente nunca para pensar, esse bit que chegou aqui para mim de informação gastou mais ou menos energia, porque caminho ele veio. Se o regulador tivesse tomado uma decisão diferente dessa, se a tecnologia fosse X, fosse Y, se o meu operador fosse esse, se eu utilizasse comunicação móvel, fixa, se eu usasse o Wi-Fi, 5G, qual o impacto disso? Né? Então, é uma visão nova que entra para o regulador também. Na hora de você definir, por exemplo, o uso do espectro, se eu vou ter um espectro não licenciado, se eu vou estar utilizando um operador, isso envolve infraestrutura, quer dizer, serviços, tem que ter uma infraestrutura. Não adianta você querer cobrir áreas, uma rodovia, por exemplo, onde você está se deslocando em alta velocidade, com hotspots pequenos de Wi-Fi, e também você não vai querer fazer uma cobertura satelital para você assistir um streaming dentro da sua residência. Né? E cada uma dessas decisões envolve questões relacionadas ao consumo de energia. Então, hoje, um debate que existe muito grande é em relação, por exemplo, à faixa de espectro dos 6 GHz. É uma faixa de espectro bastante grande, onde a gente tem a possibilidade de destiná-la totalmente ao Wi-Fi ou dividir uma parte da faixa para o Wi-Fi, uma parte da faixa para o 5G, por exemplo. E aí o grande debate temos as eficiências técnicas, qual consegue transportar mais informação, qual é mais eficiente do ponto de vista espectral, qual tem a melhor eficiência econômica, qual que vai gerar um maior aumento do PIB, qual vai gerar uma melhor experiência para o consumidor, mas entra uma outra variável, qual vai gastar menos energia? Qual vai gerar menos impacto ambiental? Então, são coisas que a gente pode discutir em detalhes daqui para frente, mas são novas variáveis que adicionam a complexidade a esse labirinto regulatório que já é bastante complexo. Até queria escutar um pouco a Daniela com relação a essa questão, mas antes, toda essa necessidade de investimento em infraestrutura, estão falando muito de data center verdes, várias iniciativas, como isso pode afetar a competitividade no mercado de telecom? O que incentivaria todo o setor a realizar todos esses investimentos? Basicamente, quando a gente fala de data centers, e aí a gente entra muito na parte invisível da internet. O usuário, o consumidor, ele não enxerga muito isso. Quando você vai acessar o teu e-mail, vai acessar o teu aplicativo, você às vezes não faz muita ideia aonde essa informação está armazenada, e aí entram outras questões regulatórias em relação à soberania dos dados, a questão da segurança, e principalmente, e aí isso envolve o setor de telecomunicações, que caminho esse dado fez para chegar até você, quão resilientes são essas redes, que nível de segurança a gente tem nelas. Então todos esses fatores entram. Mas como nós estamos falando hoje muito de inteligência artificial,
que muda um pouquinho como esses data centers são construídos. Eles não vão ser simplesmente depósitos de dados, mas eles vão processar. E você, quando processa com as GPUs, que a gente chama, que são os processadores usados para a inteligência artificial, a gente tem um consumo de energia muito grande. E aí é mais um impacto. Esses data centers estão em regiões, primeiro, são sendo construídos em regiões onde existe infraestrutura de energia. A gente sabe que nós temos alguns gargalos nas nossas redes de distribuição e a gente não consegue atender algumas regiões com a demanda que a gente tem. E principalmente voltando à questão ambiental. Esse data center está sendo alimentado com que tipo de energia? É a energia solar fotovoltaica, a energia eólica, a hidrelétrica, que são energias sustentáveis. E nesse aspecto o Brasil tem um diferencial competitivo muito grande, porque o Brasil tem uma participação na sua matriz energética de energias renováveis extremamente alta. Mas a gente tem que também ponderar que a energia fotovoltaica e eólica são energias intermitentes, ou seja, depende de ter vento, depende de ter irradiação solar. E um data center não pode ter. Ele tem que ter um nível de segurança e tem que ter um nível de continuidade dessas energias. Então isso envolve o planejamento energético, isso envolve que tipo de demanda nós vamos ter nas pontas. Com a evolução da inteligência artificial, a gente não pode ter um data center longe, onde nós vamos ter um deslocamento muito grande, esse bit vai viajar muito para chegar no consumidor final. Isso tem que estar próximo do usuário. Então, os operadores de telecomunicações, o data center, têm que construir infraestruturas próximas para a gente ter menos latência, menos atraso. Isso tem que espalhar pelo território. E aí vem aquela questão da geografia, da questão da energia disponível em cada uma das regiões. Quer dizer, a complexidade disso fica cada vez maior. Antes a gente tinha 2 ou 3 aspectos, agora a gente não pode dar uma olhada e ter uma resposta trivial para isso tudo. Tudo demanda muita energia e muitos pontos a gente colocar na balança. Né? Perfeito. Quer complementar, Nené? Nossa, para mim veio do Eduardo uma bandeja, né, para a gente discutir. E falamos sobre data center, sobre papéis e sobre, acho que o mais importante é sobre como telecom, tecnologia, conectividade, dados são muito intangíveis para o nosso usuário final e muitas vezes para o construtor de políticas públicas, para quem está fazendo, né, o olhar de negócio de cima. Então, acho que vou pegar em fatias o que eu já vi até agora da mesa. E primeiro, a gente precisa falar que nós, o setor de telecom, de conectividade, nós somos o setor de infraestrutura dessa realidade. A gente não está nem mais falando de futuro. A gente está falando dessa realidade. Então, é difícil entender a necessidade do data center, a necessidade da importância da consciência ESG das nossas empresas, do nosso mercado, e especialmente como o ambiente político e de negócio tem que fazer a promoção desse negócio como um setor estratégico. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, eu falo muito disso nas conversas em Brasília, que quando a gente é o motorista, a gente entende a importância da estrada, mas quando a gente está usando um gadget, um celular, qualquer outro tipo de serviço, a gente não sabe a importância de a gente ter uma infraestrutura robusta, segura, eficiente e bem posicionada para atender não só os desafios de hoje, mas também os desafios do futuro. Então, a gente precisa construir, acho que vamos conversar sobre sustentabilidade, sobre governança, sobre a conectividade com esse tema, a questão ambiental, mas os data centers acho que são uma pontinha do iceberg de uma conversa que a gente vai ter hoje. Para a gente ter mais dados, a gente precisa ter eles robustos. O que é que a gente tem hoje? Cloud, data center, uma infraestrutura que tem cada vez mais necessidade de ser robusta. Ok, data center precisa de energia. Data center tem um estudo que eu acho que acompanhei, se eu não me engano, do MIT, que fala de uma demanda de cerca de 21% de aumento de energia desses data centers. Eu vou voltar a ele daqui a pouco. Mas também a gente tem o uso de água. E aí, pelo fato do Brasil ser um centro hoje global de uma matriz energética renovável e limpa, a gente tem o Brasil como um grande potencial para o desenvolvimento de data centers. Mas isso tem que estar dentro de um escopo de temos oportunidades para um desenvolvimento da matriz energética, também para uma oferta de dados, mas vamos fazer isso dentro de uma cadeia para que todo o setor de telecomunicações seja incentivado a produzir um produto interessante, rentável e estratégico. Acho que a gente juntando as cadeias, a gente tem aqui o Brasil como um potencial liderança para todo esse tema daqui para frente. E acompanhando esse seu raciocínio, esse ano seremos sede da COP30, né? Eu queria entender, no seu ponto de vista, qual o papel do setor de telecomunicações nas ações ESG,
principalmente com relação ao combate dessas mudanças climáticas. Perfeito. Acho que o Brasil receber a COP30 para o nosso setor é um grande holofote de tudo que eu acho que o setor de telecom, mais uma vez, vem fazendo, é líder, capitaneia mais. Como a gente é um setor que está preocupado em entregar na ponta o melhor serviço, a melhor qualidade para o usuário, seja no corporativo, seja no usuário B2C, às vezes a pessoa não enxerga, mas a gente tem, por exemplo, ações que começam do macro para o micro. Ou seja, quando a gente fala no macro, na questão de meio ambiente, a gente tem as operadoras com uma preocupação muito grande de redução da pegada de carbono, de autogeração de energia, de mudanças de matrizes exatamente para fazer a sua parte. Acho que a pandemia começou a mostrar um pouco do potencial transformador que as operadoras de telecom dentro do seu serviço podem trazer para a nossa cadeia como um todo. Ou seja, isso que a gente está fazendo, podcast, você que vai estar nos assistindo em alguma das plataformas, muitas vezes tinha que vir presencialmente, pegar um avião, pegar um carro, pegar um transporte público para ter que participar de uma agenda. A gente começou essa transformação digital um pouco mais rápida e também por um motivo infelizmente ruim, mas que mostrou as capacidades que, com uma conectividade robusta e com uma possibilidade de todos terem acesso a mais tecnologia, de a gente estar promovendo reuniões sem necessariamente deixar uma pegada de carbono muito alta. Então, a gente tem uma geração muito importante, a gente está falando de cerca de 300 usinas próprias, né, das nossas operadoras representadas aqui pela Conexis ou parceiras que abastecem as nossas operadoras, né, mostrando essa responsabilidade com a questão ambiental, a redução da pegada de carbono, compromissos e metas que são colocadas, seja pelas empresas de capital aberto ou não, né, da redução dos usos de componentes que não são renováveis. E a gente soma também para um outro ponto interessante, a gestão de resíduos. A gente tem uma troca cada vez mais rápida, né, dos componentes, dos aparelhos, seja dentro da indústria e também pelos nossos próprios usuários. Então, as operadoras aqui que a gente representa têm pontos dentro das suas lojas, né, para que o usuário também saiba onde fazer o descarte. A gente tem um problema grande hoje de microplástico, por exemplo, né, da falta de conhecimento sobre a gestão de resíduo no nosso dia a dia. Então, as operadoras de telecom aqui que a gente representa, eu tenho muito orgulho de falar que elas, dentro das suas lojas, fazem esses trabalhos para que o usuário simplesmente não descarte uma questão que pode ficar ali por centenas ou até milhares de anos gerando resíduo e trazendo um novo caminho para essa cadeia. Então, esse olhar sustentável é um olhar, acho que, basilar, né, das operadoras de telecom dentro do seu trabalho. Eu acho que a COP30 vai dar essa relevância que todas as empresas já fazem, vai dar méritos para que elas já fazem e também vai dar um pushback, né, naquelas que ainda estão isso dentro da sua prioridade, dentro dos seus pilares. Perfeito. Maria, dentro das suas funções como estratégia e inovação, você acompanha diariamente, acredito eu, a necessidade, né, das empresas de tecnologia em inovar. O que você pode compartilhar com a gente com relação às possibilidades de alinhar as estratégias de inovação com relação a toda essa alocação eficiente de espectro para impulsionar a transformação digital e todas essas frentes que eles levantaram aqui? Eu queria a gente aprofundar um pouquinho na perspectiva da inovação, como que a gente atende essa demanda e como a gente trabalha com regulação, né? A gente tentando cobrir esses pontos todos que eu acho interessante. Eu queria trazer um case da Deloitte com a McLaren. Né? E é muito, muito interessante como a gente olha a perspectiva da inovação e da regulação e do compliance no olhar de oportunidade. Quando você olha, e não só a McLaren, mas a gente pegando o case da McLaren, a indústria, né, automobilística específica, como a necessidade do uso de dados e tomada de decisão com eficiência, focado extremamente em atingimento de metas e a gente olhando a tomada de decisão rápida. E o que é bacana? A gente fala que a inovação nessa indústria ela acontece semanalmente, porque um carro ele nunca é o mesmo carro da outra semana, porque eles inovam o tempo todo baseado em dados. Né? Então, toda a tomada de decisão ela é tomada rápida, em microsegundos, muitas vezes, e o ajuste é feito. Por que eu estou trazendo ele e conectando com compliance e regulação, por exemplo? Porque eles usam a regulação, porque a gente sabe que é um setor extremamente regulado, né? E que a regulação ela vem o tempo todo para tentar, inclusive, barrar a eficiência em termos de velocidade, que é o foco de todo o setor ali, de todo o time da McLaren, é reduzir o time-lapse, né? Então, eles estão extremamente focados no resultado, só que eles precisam olhar tudo que está ao redor. E eles precisam olhar a regulação, porque senão eles estão fora, eles não cumprem. Só que eles usam isso não como uma barreira,
mas como uma forma de inovar. Né? E é muito legal quando a gente escuta eles contando que muitas vezes eles vão lá para o órgão regulador e eles falam, putz, não pensei nisso. Né? Porque eles não pensaram, não é que eles não estão burlando uma regulação, mas eles estão usando o que eles avaliam fortemente para olhar o que eles podem fazer. E aí, a partir daí, e usando toda a inteligência que se tem de telecom, de dados, eles usam isso para inovar semanalmente. Então, eu acho isso um exemplo fantástico, como que a gente faz todo um setor ser drivado por inovação, ser extremamente competitivo, de altíssimo investimento, que busca eficiência, busca também eficiência energética, tem trabalhado fortemente para isso, e como a gente consegue trazer todos esses pilares e fazer de forma eficaz. Né? Eu acho que é um case extremamente interessante, baseado em dados e otimização. Perfeito. E, Eduardo, levando em consideração todas essas mudanças regulatórias, né, o que poderia facilitar, né, nessas questões para a implementação de redes mais sustentáveis, considerando tudo o que a gente conversou um pouquinho antes, a evolução do IoT, 5G, 6G, enfim? É interessante a gente perceber o papel mais amplo que a regulação tem tomado fora do contexto que a gente já está acostumado a ver de maneira clássica. Então vamos pegar o exemplo da conectividade no Brasil. Hoje a gente tem perto de 84% dos domicílios brasileiros, isso é a pesquisa TIC Domicílios, com conexão à internet. E desses domicílios com conexão à internet, acreditem, 90% tem Wi-Fi. Então, se a gente for ver qual é a maneira mais massificada hoje de conectividade no Brasil, é o Wi-Fi, que é uma faixa não licenciada. Ela não foi atribuída pelo regulador no espectro para nenhum operador. Ela acaba sendo hoje o caminho mais efetivo para os consumidores para ter conectividade. Então, poxa vida, então quer dizer que a telefonia móvel não tem tanta importância? Não. 99% dos acessos à internet, da conectividade, é feita através do telefone móvel, do celular. Então, o papel da telefonia, do dispositivo, do smartphone como elemento de conexão é importantíssimo. A gente pode dizer praticamente que está universalizado, a conexão do Brasil está universalizada nesse dispositivo. Não é com o desktop, não é com nenhum outro dispositivo, é o terminal móvel. Por outro lado, se você vai na loja de uma operadora móvel, de cada 4 pessoas que vão lá e compram um dispositivo, 3 usam como forma primária de conexão, principal de conexão à internet, o Wi-Fi. Apesar de ter um dispositivo móvel, a conectividade acaba fluindo pelo Wi-Fi. Isso varia um pouquinho de planos pré-pago, pós-pagos, varia um pouquinho de classe social, e aí a gente entra, falando do ESG, a gente entra no social. Né? Então, próximo de 36% das classes D e E só conectam a internet através do smartphone pelo Wi-Fi. Se não houvesse conexão Wi-Fi, essas pessoas não teriam a conexão à internet. Quando a gente pega essa mesma estatística para a classe A, somente 1% das pessoas da classe A utilizam somente o Wi-Fi para a conexão à internet. Então a gente vê aí um grande impacto social em relação à utilização. Então as redes móveis não estão importantes? Não. Se você pegar motorista de aplicativo, de entregador, eles precisam essencialmente disso para o seu trabalho. Então é interessante quando a gente vai olhar a regulação de maneira mais ampla, a gente vê o papel de cada tecnologia e de cada player dentro desse segmento e o seu respectivo impacto. Isso quando a gente olha dentro da questão social. Se a gente for olhar do ponto de vista da questão ambiental, aí a gente entra com uma outra discussão. Se você vai fazer a sua conexão à internet e aquele bit que você está trafegando tem um certo consumo de energia, se você está usando, por exemplo, uma rede local, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, com um roteador Wi-Fi, que está ali a poucos centímetros do teu equipamento, o teu consumo de energia é muito mais baixo,
porque o teu enlace de comunicação é muito curto. Você tem lá um dispositivo muito próximo e você tem uma fibra ótica que tem um baixo consumo de energia para fazer essa transmissão. Ao passo em que, se você estiver utilizando uma rede móvel, a estação radiobase da operadora está, às vezes, 1 km, 2 km de distância, então o teu dispositivo tem um gasto energético maior para fazer essa conexão. Então, diretamente, você tem um consumo maior de energia. Foi feito um estudo na Europa, comparando, especialmente para as novas faixas de frequência de 6 GHz, você mantê-la totalmente no Wi-Fi ou dividir uma parte para telefonia móvel e uma parte para o Wi-Fi. E nesses dois cenários, o cenário onde você compartilhou essa faixa, uma parte com 5G, uma parte com Wi-Fi, o consumo de energia foi 16% superior. Então, é mais um fator que a gente coloca na balança. Você tem, obviamente, a essencialidade das redes móveis, nas situações de emergência, áreas externas e tudo mais, mas você tem também, por outro lado, o impacto em relação ao consumo de energia. Então, o desafio do regulador não é trivial em fazer esse tipo de coisa, além da questão da competição, né? Então, quando você fala de banda larga fixa, hoje o Brasil é um case internacional, porque a gente tem mais de 20 mil empresas com licença. Boa parte dessas empresas são pequenas empresas no interior do país que têm um papel extremamente importante dentro da banda larga fixa. Por outro lado, os investimentos que a gente precisa para um país do nosso tamanho para montar uma infraestrutura de rede móvel depende de grandes players para poder fazer isso e conseguir equilibrar. Então, o desafio realmente de manter a regulação sem inibir e sem gerar um impacto muito grande, seja social, seja ambiental, é mais um fator que está na mesa do regulador, né? Sem contar, ainda dentro do S, do ESG, do S, do social, a questão de você ter a competição entre empresas de portes diferentes, de você ter uma cadeia de fornecedores mais diversificada, quando você tem operadores de menor porte distribuídos, né? Então, são vários fatores que a gente tem que colocar em análise. A gente não fica mais só naquela questão do técnico, do laboratório, do fabricante, dizendo assim, o meu é mais rápido que o seu, o meu faz isso, o meu download é tantos segundos. Não. Você tem uma série de outros fatores que você tem que colocar nessa avaliação e equilibrar os ecossistemas, né? Se eu puder complementar, você trouxe um ponto que eu acho interessantíssimo da gente abordar, que é a perspectiva da viabilidade, né? A gente traz a viabilidade quando a gente está falando tanto aqui de regulação, a gente está falando de COP, e é muito interessante quando a gente aborda a atratividade do Brasil para isso, né? Você comentou agora, olha, a gente precisa de infraestrutura e a gente precisa de grandes players, e normalmente, não unicamente, mas os grandes players, eles vêm de fora do Brasil e a gente precisa atrair esse investimento. A gente já tem uma grande atratividade, você mencionou a matriz energética limpa, a gente tem um desafio muito grande de infraestrutura e a gente tem um desafio muito grande. A Deloitte lançou um report falando sobre finanças sustentáveis, né? E a atratividade ela está muito impactada pela a confiança jurídica que a gente tem no Brasil e regulatória também, né? Então a gente precisa trabalhar fortemente nessas discussões ao longo desse ano para a gente garantir essa viabilidade financeira, para que essa atratividade que a gente tem, esse diferencial que a gente tem em função de uma matriz limpa, ele gere os resultados efetivos que a gente precisa. Eu falo que a gente algumas vezes no Brasil já falou, olha, a gente tem uma grande oportunidade, um grande potencial, e eu falo, a gente não pode deixar esse cavalo tá arriado na nossa frente mais uma vez e a gente não montar nele. Então, essa discussão de regulação, de COP, né, o setor privado, esse ano, ele tem uma importância extrema de se unir para desenhar, para fazer as provocações que precisam ser feitas, para trazer para a mesa de maneira uníssona quais são as necessidades desse setor, né? O que ele é necessário para que ele seja realmente um atrativo de investimento externo e como isso pode trazer aumento do PIB, né? Reduzir a desigualdade social no Brasil. Então, indo para um espectro um pouco mais amplo dessa discussão, eu acho que a gente tem uma oportunidade da indústria de telecom como um habilitador de toda essa transição em um momento único. Se me permite, Márcio, também pegando aqui o cavalo que passou selado nesse debate, que ele é importante, é um debate complexo, amplo. E aí, falando mais uma vez sobre essa questão, né, do espectro e a divisão, né,
para o Wi-Fi também, para o espectro móvel, né, para a necessidade do 5G, a gente fala também sobre um outro aspecto para somar, que é a necessidade crescente de tráfego de dados. Então, a gente tem nas bandas largas móveis, né, estudos que estão sinalizando, próprio inclusive GSMA, que é a entidade internacional do setor de telefonia móvel, mostrando essa necessidade crescente de tráfego de dados pelas redes móveis. Então, quando a gente pensa também sobre essa questão de espectro, a questão regulatória, ela tem que ser muito cuidadosa dentro da avaliação, né? Se fala sobre eficiência, se fala sobre meio ambiente, mas também a gente tem que falar olhando para o futuro e qual é a necessidade que as redes vêm tendo. A gente fala, né, aquela aspa muito clássica da década de 90, né? Dados são o novo petróleo. Então, a gente tem realmente uma economia cada vez mais talhada em dados. A gente já falou aqui sobre IA, a gente está falando sobre espectro, né, e todos os desenvolvimentos, seja da rede móvel, seja da rede fixa. Mas a gente tem que entender que já está dado o cenário que dados é a economia, não vou falar mais que a nova economia, que isso é uma aspa, né, dos anos 90, mas a gente está falando, sim, que a gente tem uma economia talhada em dados. Então, essa necessidade já está posta dentro das redes móveis, então a gente precisa de uma regulamentação que observe esse contexto, acho que além de todas essas preocupações aqui que já foram levantadas tanto pela Maria Emília quanto pelo Eduardo. E você, por favor, Eduardo. Não, e acho que até complementando, que ele bem colocou, a gente aqui está fazendo uma análise com a lupa ali do setor, dos detalhes e tudo mais, mas a gente tem que ver que na cabeça do usuário e com a evolução da tecnologia, isso vai ficar totalmente invisível. É o que a gente chama de internet ubíqua. A pessoa vai estar usando o dispositivo, ela nem vai lembrar se ela está com a internet, sequer vai imaginar de onde está vindo, se está vindo da operadora móvel, se está vindo da operadora A, B, C, se está vindo do satélite, se está vindo do Wi-Fi, se está vindo de todos ao mesmo tempo. Sim. Ela não vai ter a menor noção dessa interação, ela vai estar focada na aplicação que ela tem, ou a aplicação vai rodar invisível e ela está usando uma IA que fez uma coisa que ela nem percebeu que aconteceu. Né? A gente costuma dizer que o referencial de eficiência desses setores de infraestrutura é eles ficarem cada vez mais invisíveis. E a gente costuma dar o exemplo da energia elétrica. Quando a gente chega em casa e acende a luz, a gente não fica pensando assim, mas essa luz veio, será que veio da usina eólica? Será que veio de Itaipu? Será que veio... A gente simplesmente acende a luz e a luz acende. Para a gente sempre foi assim, a gente não faz ideia do que está acontecendo e toda a infraestrutura e toda a economia que roda por trás disso. A tendência dos serviços de conectividade é eles se tornarem para o usuário cada vez mais invisíveis, e isso não é um demérito para nós, não. Isso é uma chancela de eficiência. É tão eficiente que ninguém nem percebe que o serviço existe. A gente percebe quando não tem Exatamente. A disponibilidade. Exatamente. Né? Eu gosto de brincar como é que é uma indústria, né, um setor extremamente provocado. Né? Eu gosto de trazer o exemplo da minha mãe. Né? Não viveu numa era de dados, de tecnologia, de internet, mas quando trava, ela... Nossa, vocês não falam que tudo é tão fácil e tão rápido, não está funcionando. Quer dizer, ela não aguenta mais esperar 3 segundos para um download, porque ela quer automático. Então, como é que não é mais uma coisa né, que só quem acessa, que nasceu já nesse mundo, mas a cobrança ela vem de todas as gerações e o consumo está aí te cobrando esse setor o tempo todo. Né? Isso mesmo. E é diretamente relacionado com o consumidor, que é um outro ponto muito interessante. O consumidor interage diretamente com o setor. E quanto mais perto o consumidor está do setor e da indústria, mais rápido tem que ser a adaptação, porque essa cobrança, mesmo hoje, igual você falou, que eu achei fantástico, né? Igual a luz, a gente pensa quando faltou, né? Teve algum problema em Itaipu, teve algum problema, a gente pensa na hora que a gente vai acender a luz da nossa casa e não tem. Mas a tendência é que esse consumidor seja mais questionador do que ele consome. Né? E aí a provocação, assim, como é que a gente vai pensar nesse setor, como que vai ser esse consumidor do futuro? Isso é uma discussão que eu gosto sempre de trazer uma pitadinha da discussão do consumo, porque a gente às vezes esquece do detalhe que é o principal, né? Que é o consumidor no centro, como que vai ser como que ele vai demandar disso e qual vai ser a cobrança dele com relação à perspectiva de sustentabilidade, porque todos estamos sentindo na pele agora, né? Então era uma pauta que era um pouco mais, quando a gente fala às vezes de eficiência energética e tudo, é uma pauta um pouco mais distante. Mas quando a gente fala numa pauta, né, social ou numa pauta, isso está chegando muito mais perto, porque o impacto do clima está forte. E esse ano, mais uma vez, né, com a COP aqui, a gente entende que isso
vai também acordar um pouco desse consumidor, principalmente essa geração nova, que tem um olhar diferente. A gente ainda não vê uma diferença no consumo com relação, até porque se o produto é mais caro, infelizmente a gente está no sul global, e aí a gente não tem tanta disponibilidade de capital, então muitas vezes ele não opta pelo mais sustentável, mas você já começa a ver um movimento desse sentido globalmente, do consumidor já começando, essa geração nova aí, começando a optar por produtos, por serviços mais limpos. Então, só trazendo a pitada do consumidor. E eu acho, só acrescentando também, tem a questão do impacto ambiental positivo e invisível, que a gente, e é difícil de fazer a conta. Né? A Daniela citou bem o exemplo de você, em vez de fazer uma reunião presencial, você faz isso utilizando os serviços de telecomunicações. Como é que é a conta disso? O que eu economizei de consumo de deslocamento? A gente não consegue, às vezes, mensurar esse tipo de coisa. Um serviço de conectividade numa área rural, numa região remota, que às vezes usa satélite, alguém pode criticar, uma infraestrutura que é muito dispendiosa e tal, mas isso poupou quantas viagens de barco, quantas viagens de... Sem contar com a questão natural da tecnologia também, que a gente não se dá conta, mas a gente fica acompanhando a evolução da tecnologia, do celular analógico, 2G, 3G, 4G, 5G, o Wi-Fi. Cada salto tecnológico desse, a gente impacta em que cada bit transportado, cada informação transportada é transportada com muito menos gasto de energia. Pela própria tecnologia desenvolvida para cada situação dessa, além de você conseguir ter uma banda, você ter mais eficiência e mais serviços e mais aplicações, a gente tem mais eficiência energética na transmissão dessas informações. Isso é um ponto muito importante quando você traz a perspectiva, a gente não, e é fato, né? A gente não consegue computar isso muitas vezes, mas esse é um trabalho que a gente tem feito muito e é muito relevante. Né? A gente vai antecipando as perguntas aqui, a gente está nesse bate-papo, acaba antecipando. Mas, assim, na hora da decisão, ela é uma decisão ainda baseada financeiramente. Não tem como, porque senão eu falo o seguinte, não pode ser financeiro. Gente, a conta ela é simples. Se ela não é viável financeiramente, não existe a empresa, não existe o setor, não existe o consumo, e aí não existe desenvolvimento. Então, não adianta a gente falar que não tem, né? A gente não pode ser somente movido por propósito. A gente precisa trazer, até para que a gente consiga conversar com a liderança, a alta liderança, a gente precisa trazer para a board, a gente precisa trazer números para a mesa. Então, isso é muito importante da gente começar, na hora da gente desenhar a viabilidade de negócio, a gente tem que trazer essa conta. Porque muitas vezes a gente fala, isso é mais caro, né? A transição ela é cara, ela é mesmo. Se você vai comparar um barril de petróleo, não tem jeito, né? Eu falo, tem o livro até do Bill Gates, ele fala que ele é mais barato do que o litro da Coca-Cola. Então, assim, não dá para competir no curto prazo, né? A gente não vai substituir totalmente. Mas a gente precisa trazer isso o mais próximo da conta possível. Eu brinco que quanto mais engenheirada a indústria, mais difícil de calcular. Porque o engenheiro ele é matemático, né? Então ele quer assim, olha, eu não vou botar esse número porque, né, eu preciso ter a certeza matematicamente de que é isso. Mas a gente precisa começar, até porque para a gente chegar na certeza, a gente precisa exercitar esse número, trazer para a discussão e tudo. E é um ponto de muita relevância, principalmente para a gente voltar na questão de viabilidade, atração de investimento e para a gente conseguir avançar efetivamente. Olha, vocês fizeram um ping-pong aí, eu queria trazer que tem pontas que a gente fala de desenvolvimento tecnológico e acho que o Eduardo, inicialmente, ele falou sobre como o nosso setor ele é invisível e isso é um sinal positivo. A gente tem alguns palavrórios, né, para não falar palavrões no setor de telecom, sobre resiliência, latência, né, palavras que para a gente significam o nosso serviço está sendo prestado bem e com velocidade. E eu acho que isso é o sinal da qualidade ali da mãe da Maria Emília, que quando a gente fala de que o serviço de telecom bom é aquele que chega para o cidadão em mais lugares, em mais oportunidades, gerando mais negócios e mais oportunidades. E aí, puxando para o gancho de política pública, eu falo aqui em nome da Conex de um trabalho que a gente tem colocado muito à luz o governo sobre a importância da gente ter segurança pública sobre a nossa infraestrutura. Como é que a gente vai conseguir gerar um serviço melhor, mais barato para mais pessoas,
Se a nossa infraestrutura, ela não tem essa segurança, e a gente tem, agora esse é um tema que está muito forte no noticiário, realmente um pleito que a gente tem que levar para todos, que para a gente ter melhores preços, mais economia e uma infra cada vez melhor e mais barata, essa tem que ser uma infraestrutura que esteja protegida pelo Estado. E a gente está tendo problemas de segurança pública em várias partes do Brasil de forma preocupante, e elas geram prejuízos invisíveis, porque o visível é quando o usuário ele não tem acesso à rede naquele momento, ou ele tem uma perda de qualidade dentro daquela rede. Mas existe todo um espectro que fala sobre economicidade, sobre economia, que é aquela operadora que está sendo vandalizada, roubada, furtada, tendo dificuldade de acessar em algumas regiões, ela está deixando de fazer investimentos em novos lugares, em mais qualidade. Ou seja, a questão, né, de valer a pena fazer um investimento, ela começa a cair quando a gente tem questões de segurança que não estão sendo endereçadas. Um outro ponto importante: impostos que hoje o cidadão leva para que a gente tenha cada vez mais serviços públicos mais conectados, ou seja, para que a gente não tenha que ter, às vezes, uma viatura rodando em um lugar, a pessoa tem o BO eletrônico, ela tem a forma de ligar para o bombeiro, os prontuários eletrônicos e hospitais, aulas à distância que a gente tem, e quando a gente tem um problema na nossa infraestrutura, a pessoa vai sentir na ponta porque aquele serviço não vai ser prestado, não vai chegar ao cidadão. Então, a gente tem esse macro impacto de, mais uma vez, um setor de relevância, de infraestrutura essencial, que faz com que, quando está tudo rodando bem, perfeitamente, parabéns pra gente, o cidadão não vai nem reparar, porque a vida dele está evoluindo, indo para melhor. Quando a gente tem qualquer problema dentro da nossa operação, aí vão lembrar do nosso setor. E é nessa hora que a gente precisa colocar a lupa para que a gente tenha apoio, incentivo e reconhecimento em todas as fases da cadeia, para que a gente siga sendo cada vez mais produtivo, eficiente e gerando economia. E nessa questão, a desigualdade digital é uma verdade, né? Já é algo... eu queria entender da Maria, dentro do seu ponto de vista, como as estratégias ESG podem resolver essas questões, e qual o papel das grandes empresas? O papel é enorme. A gente... Acho que a questão do acesso, que a gente falou muito, o Eduardo trouxe aí tecnicamente, né? Mas a gente garantiu o acesso, a gente garantiu acesso a áreas remotas. Eu não sou técnica, né? Mas aí eu vou pedir ajuda ao Eduardo aqui, para que a gente sabe que algumas regiões do Brasil a gente tem escassez, e outros a gente tem uma oferta maior, assim como a demanda, né? Então, a gente garantir a flexibilização, talvez, né? Com uma flexibilização de tarifas. Então, para que em momentos que você tenha menor demanda, aquele usuário tenha uma tarifa flexível e aí ela possa ser mais acessível para aquela região. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante. A gente fala da parte de infraestrutura, que a gente também abordou bastante aqui. Eu acho que é um outro ponto, né? A gente ainda tem um gap de infraestrutura grande e a gente precisa garantir que essa infraestrutura leve a conectividade aonde a gente precisa, né? A gente já viu, existem estudos que mostram, também depois posso trazer a fonte, mas que quanto mais conectividade, quanto mais capilaridade tiver uma região, maior o IDH daquela região. Né? Então, o desenvolvimento humano ele é maior. Porque hoje, a gente trouxe vários exemplos, a Daniela trouxe vários exemplos de como todo o nosso dia a dia hoje ele depende dessa indústria. Né? Então, acesso a conhecimento, a estudo, a regulamentação, tudo isso você acessa, você consome aquilo. Então, a partir do momento que você não deixa ela disponível para todos, esse é um ponto de muita importância, e que toda essa parte do ESG, ela também contempla isso. Eu gosto muito também da gente trabalhar sobre a questão, a gente está trazendo essas indústrias para as regiões mais remotas, e como que a gente garante que a gente vai trazer um desenvolvimento econômico sustentável para onde elas se fixam. Esse é um ponto que a gente precisa trabalhar, que eu acho interessante a gente olhar sobre o ângulo do que aquela região, qual que é a aptidão daquela região. Eu brinco que muitas vezes vai uma empresa, né, se estabelece naquela região e aí vamos trazer um exemplo assim, ela é extremamente demandante de tecnologia e de AI, blockchain, né? Mas é uma região lá no interior do Nordeste. Ali, ele muitas vezes vai estar extraindo daquela região
riquezas, né? Porque de alguma forma ela se estabeleceu ali porque existe um interesse econômico, né? Não existe isso, isso tem que considerado, mas qual que é a riqueza que ela deixa para a região? Porque muitas vezes aquela comunidade ela não consegue usufruir, por exemplo, de empregos, porque o nível de qualificação dela não é o que é demandado pelaquela indústria. Mas qual que é a aptidão que aquela região tem econômica e social? Como que aquela indústria que está se estabelecendo ali, ela pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico? E isso é um ponto relevante, que é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico. Não é caridade. Porque depois que essa indústria ela sai dali por alguma razão, se ela sai e ela não desenvolveu economicamente a região, acabou, né? A gente vê cidades fantasmas. Então, aí que entra a visão de ESG para os negócios e toda a visão também de regulamentação, né? Então, a gente não consegue falar de garantir a disponibilidade, garantir uma equidade se a gente também não fala de regulação, né? E, Maria Emília, acho que conectando um pouco, né, a gente tem um levantamento da Brascom que aponta que nesse ano de 2025 a gente já está com déficit esperado de 500 mil de empregados na área de TI. Então, assim, a gente tem aqui esse estudo que foi feito cerca de 2 anos atrás e apontando essa dificuldade. Então, se por um lado a gente espera os benefícios que a indústria de tecnologia pode levar, a gente tem uma dificuldade de colocar pessoas qualificadas para estarem trabalhando. Então, a gente tem como se fosse uma âncora puxando esse desenvolvimento. Para a gente desenvolver o Brasil, a gente precisa de mão de obra formada e capacitada. Então, a gente tem essa discussão sendo trazida pelas entidades do setor de telecomunicações, junto ao Ministério da Educação, junto a todas as outras áreas também, né? Porque o Ministério da Indústria, para entender essa nossa necessidade, exatamente para que a gente consiga trazer mais desenvolvimento, a gente precisa ter pessoas para que esse desenvolvimento leve. E aí eu acho que entra naquela roda que muitas vezes se discute sobre IA. Nossa, mas será que IA vai trazer um desafio ao trabalho? A gente enxerga que IA é um grande promotor de novos desenvolvimentos e oportunidade de trabalho. Mas a gente precisa ter pessoas prontas para entrarem nessa indústria e letramento digital para que os usuários também possam consumir isso no dia a dia. A gente fala das novas possibilidades, né, ligadas ao ESG, inclusive, que a IA pode trazer, por exemplo, retirada de vieses em processos de contratação, que hoje muitas pessoas têm dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque vem de uma região, vem de um lugar de formação, e você pode, por meio da IA, ter uma leitura de currículo sem vieses para promover, inclusive, a participação de mais espaço de nós, mulheres, no mercado de trabalho, que, inclusive, é um desafio até hoje no mercado de tecnologia. Só que a gente tem que ter profissionais capacitados, volto a dizer, letramento para os usuários, e aí, agora eu vou voltar para o início da fala da Maria Emília. A gente tem esse desafio de conectividade ainda no Brasil, e a gente tem 2 caminhos que têm sido tocados de forma paralela. Um é o interesse das empresas privadas em cada vez de investir mais, até do que as próprias obrigações do edital. Aí vou pregar um pouquinho mais do tema regulatório, né? Quando a gente tem agora a concessão de uma nova faixa de radiofrequência, o 3, o 4, o 5G, existem obrigações de cobertura pelo Estado. E aí é que as operadoras, elas vêm historicamente avançando dentro das metas que são colocadas a cada ano, né? Então a gente agora está falando desse meio do ano de 2025, a gente já está com mais de 90% das obrigações de 2025 completas, né, para as coberturas que são ali previstas pelo edital da Anatel e pelo trabalho do Ministério das Comunicações. Só que, por outro lado, a gente tem um trabalho muito importante do FUSH, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que eu tenho muito orgulho de pertencer a esse conselho, sou conselheira do FUSH, mas que a gente teve que mudar a legislação em 2000, porque até então a legislação não permitia com que fossem investidos recursos arrecadados há quase 20 anos. Foram 20 anos sem conseguir fazer política pública para essas regiões que mais precisam. Então, a gente aqui trabalhou junto ao parlamento para atualizar essa lei, depois para instalar esse conselho, depois para descontingenciar recursos que estavam sendo pagos para políticas públicas. E agora, como membro do conselho, é importante deixar esse elogio ao avanço que o governo, né, ao próprio ministro Juscelino também conseguiu fazer agora. A gente tem R$1 bilhão que foram investidos para políticas públicas de conexão, onde existe essa necessidade
necessidade e existe fundo para fazer política pública. Então, essa combinação de atuação estratégica das empresas privadas com políticas públicas endereçadas para uma realidade do Brasil que é muito diferente da realidade de outros países, com rincões, com dificuldades, com dificuldade de acesso, dificuldades geográficas, geológicas, de planos diretores e também com concentrações populacionais muito diferentes, né? Então, que a gente fazendo essa combinação de público e privado, a gente vai conseguir entregar conectividade em várias regiões que hoje vão desenvolver cada vez mais. E tem um outro agravante que é a concorrência internacional pelos nossos talentos. Então, isso só potencializa a necessidade dessas questões. E somando tudo que elas comentaram aqui, principalmente o nosso território continental, todas as questões de infraestrutura, quais são os desafios regulatórios que ainda dificultam a inclusão digital no país, no seu ponto de vista, Eduardo? Então, mas eu acho que depois dessa aula que a gente teve aqui, é interessante a gente ter essa visão do impacto da infraestrutura e a importância de como chegar, especialmente nas regiões remotas, né? E o FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que ficou quanto? 20 e poucos anos parado? 20 anos. E a mudança da regulação foi pelo seguinte, porque a regulação original previa que ele só poderia ser usado em telefonia fixa. Uhum. Né? Então, imagina em 2025, agora tal lugar não tem conectividade, você vai lá e leva a telefonia fixa. A regulação não seguiu a velocidade da tecnologia. Então, quando a gente fala desse atendimento nessas regiões onde você tem um impacto social maior, eu acho que a gente pode pegar alguns exemplos que a gente pode até citar como caso de sucesso. Se a gente lembrar, lá no início da pandemia, a gente lembra que foi instituído o auxílio emergencial. Mas como é que ia se pagar esse auxílio emergencial para as pessoas mais vulneráveis? A gente não se dá conta disso. Uhum. Mas o que o governo fez? Ele criou um app, um aplicativo, e as pessoas que eram desbancarizadas, um efeito colateral desse serviço foi bancarizar uma fração da população que não tinha conta em banco. Né? E aí o primeiro impacto, se a gente olhasse de longe, assim, fora daquela realidade que foi muito rápida, muito dinâmica, atropelou tudo, a gente ia falar, ixi, mas como é que nós vamos fazer? Porque não tem internet, o pessoal está nos rincões, é um pessoal de baixa escolaridade, como é que esse pessoal vai conseguir baixar um aplicativo, fazer um cadastro, conectar a internet? E tudo funcionou. E Eduardo, e lembrando, ainda foi oferecido naquela época pelas operadoras zero rating, né? Que, ou seja, não cobrança de taxa de dados para o acesso ao auxílio emergencial, para garantir que aquela pessoa que não podia carregar o cartão, né, o chip, ele pudesse acessar. Então é uma combinação de vários fatores, né? De uma maneira rapidíssima. Exato. A tecnologia entrou aí, quer dizer, entrou o viés fintech, entrou o viés ter uma infraestrutura grande nacional que você aperta um botão e consegue gerar esse zero rating. Tudo isso contribuiu para esse resultado, né? E a gente percebeu, e outra dúvida também é o seguinte, mas como é que as pessoas vão acessar isso? Elas têm dispositivo? Tem dispositivo. Bem ou mal, sim. Você vai ter no celular de segunda mão, vai ter no comércio. Isso está praticamente, podemos dizer que está universalizado. O dispositivo está universalizado e o letramento digital, de certa forma, as pessoas têm conseguido, até mesmo os idosos pedem ajuda. Isso acaba resolvendo isso dentro desse impacto. Mas voltando para aquela questão, quando a gente vê as aplicações, tudo funcionando bonitinho, a gente se habitua naquela questão do serviço invisível, que é totalmente eficiente, mas a gente tem que lembrar do que está por trás disso de construção de infraestrutura. E aí, o setor de telecomunicações envolve a construção de muita infraestrutura. Você tem construção de redes de fibra ótica, nós temos construções das redes móveis. Para cada dispositivo móvel, você tem que ter uma antena próxima dele, tem construção de torre e tudo mais. A Daniela citou a questão de regiões que você tem problema de crime organizado e que acabam vandalizando as redes, e sequestrando as redes e tudo mais, que é um problema que tem se agravado nos últimos meses no Brasil. Mas a gente tem outros problemas mais prosaicos de prefeituras que criam regulamentos de uso e ocupação de solo que não permite colocar antenas ou que exigem recuos enormes ou que cobram taxas e inventam tudo mais. E os nossos dispositivos só funcionam porque tem que ter antenas próximas e não adianta dizer que a tecnologia nova, o 5G, o 6G, quanto mais tecnologia, mais banda, mais antenas, a densidade tem que aumentar, né? E por outro lado, para as regiões remotas, também não adianta a gente dizer que a tecnologia mais nova, o 5G, o 6G, vai fazer chegar a internet no campo. Não, tem que construir torre e o operador, o investidor privado, não vai investir, construir uma infraestrutura se você não tem tráfego. E aí entra a política pública, entra fundos de universalização, ou entram novas tecnologias, como a tecnologia satelital, que eventualmente você pode ter uma crítica que esse setor é muito concentrado, questões estratégicas, mas que para quem está no meio da Amazônia, numa região muito remota,
hoje está funcionando. E eu acho que um exemplo que a gente pode dar em relação a como todas essas tecnologias interagem foi o que aconteceu o ano passado com as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que foi uma grande catástrofe, e como o setor de telecomunicações se comportou com isso. Quer dizer, boa parte das infraestruturas terrestres foram levadas pelas águas, postes, fibra ótica. Não tem jeito, fisicamente tem que ter a fibra ótica. Energia elétrica, sem energia elétrica, sem as redes de fibra, o serviço não vai funcionar do nada. E a gente teve a oportunidade de acompanhar, especialmente os pequenos operadores que estavam tentando reconstruir as suas redes e tudo mais, e acompanhando, né, como é que estão os serviços de instalação e tudo mais. E tal. Como é que você sabe se seu técnico reinstalou e tudo mais? Não, eu liguei para ele no celular dele e tal, ele falou que está chegando. Como que o celular dele está funcionando? Se não tem energia, não tem isso aqui. Aí a gente vai ver lá o trabalho que as operadoras móveis fizeram de ativar emergencialmente aquelas redes e ativar as estações de radiobase para manter os serviços emergenciais funcionando nas redes móveis, o valor da resiliência. E você vai falar, mas espera aí, mas a rede móvel, a antena da operadora tem que estar ligada numa fibra ótica para estar plugada no mundo. Como é que foi feito isso? Aí você vai ver os bastidores das operadoras móveis, na infraestrutura, acho que você deve saber até melhor que todo mundo. O pessoal foi de helicóptero, levou combustível, colocou gerador e na hora de conectar, como não tinha rede fixa, foi lá e espetou na rede satelital. E compartilhou rede também, né? Você que era usuário de uma operadora acabava entrando na outra para garantir que o usuário na situação de emergência não tivesse uso de roaming cobrado, até para que facilitasse todo mundo, né? E aí você vê como todo o ecossistema funciona. Em algumas regiões, e aí é importante você ter competição em muitos players. A resiliência das redes, quando a gente fala de cibersegurança, é ter múltiplos operadores. Você não tem um ponto único de falha. Então, de repente, uma parte de uma rede funcionou, mas uma operadora compartilhou o link com a outra, fez alterações de compartilhamento e tudo começou. Então, houve casos de pequeno operador auxiliando enlace para operação de operadora móvel, houve operadora móvel que foi suporte para isso, ou satelital que funcionou para todos. Então é importante, dentro do ponto de vista até de segurança, não só do ponto de vista de atendimento de questões sociais e de obstáculos que a gente tem em relação à baixa densidade populacional, a distâncias, mas do ponto de vista de segurança e estratégico, a diversidade de tecnologias de players é fundamental, especialmente em situações críticas como essa. Perfeito. Antes de dar continuidade aqui no nosso podcast, eu tenho um convite para vocês. Baixem o material de apoio dessa temporada clicando no link que está aqui na descrição deste episódio ou acesse digital.futurecom.com.br. É um material que vai te trazer maiores detalhes, matérias mais aprofundadas sobre todas as discussões que tivemos neste episódio e também em toda a temporada. Essa temporada que está sendo realizada em colaboração entre o White Show e a Futurecom. São 16 episódios que abordam os principais temas que estão moldando o futuro de TI, telecom e cibersegurança. Bom, Eduardo, eu escuto muito aqui sobre as questões da implementação do 5G, né? E as questões regulatórias, de fato, são muito sensíveis, né, para o sucesso dessa implementação. Como isso afeta a adoção da tecnologia 5G pelas empresas? A gente tem basicamente dois aspectos quando a gente tem uma nova atribuição de espectro e uma nova tecnologia. Primeiro, a questão de como o edital é desenhado e quais são as obrigações de quem vai participar e as contrapartidas também que são colocadas, né? Normalmente, os editais, a Anatel costumava fazer os editais onde você tinha que ter lá um aporte financeiro e isso foi trocado por obrigações. Então, de certa forma, a própria engenharia do desenho do edital já te ajuda na inclusão digital, porque já faz com que o próprio player que está implementando essa rede já cumpra outras obrigações de atendimento e consiga equilibrar essas diferenças de inclusão digital. Mas o principal aspecto para quem está do outro lado do balcão, e aí eu falo agora dentro da cadeia de valor da internet, dentro daquela turma que isso é invisível, tem que ter desempenho, tem que ter qualidade, tem que ter perenidade, porque eu dependo dessa infraestrutura para construir o meu ecossistema, a minha aplicação e tudo mais, e o consumidor final ele enxerga mais essa aplicação. A gente costuma dizer que ninguém contrata plano de banda larga no celular para assistir corrida de bit, a pessoa está interessada no seu aplicativo.
né? Então, o principal ponto que começa a fazer com que essa tecnologia evolua mais e que a adoção aumente, o primeiro ponto é a questão da cobertura. Você tem que ter cobertura do serviço. Então, obviamente que o serviço, quando ele não é por mágica, ninguém aperta um botão e tudo vira 5G. Você tem que instalar uma infraestrutura e a decisão brasileira foi de usar o 5G standalone. Então, não é uma improvisação sobre a tecnologia anterior, mas é você criar uma infraestrutura toda nova com melhor desempenho. Então, isso no longo prazo, certamente vai ter uma rede com desempenho muito melhor para os usuários. Mas isso implica em grandes investimentos. E o setor de telecomunicações é intensivo de capital, você gasta um dinheiro enorme. E se a gente for olhar enquanto usuário e olhar do ponto de vista corporativo, dificilmente você vê um grande aumento de receita para as operadoras. Elas gastaram um caminhão de dinheiro para instalar a infraestrutura 5G e a gente, nas nossas contas de celular, ninguém falou, eu vou pagar um pouquinho a mais na minha conta do mês, porque agora eu tenho 5G. O 5G entrou para a gente e a gente está usando e nossa conta, se mexer um pouquinho, todo mundo vai reclamar. Então, o que talvez o ponto mais frágil em relação a isso, e aí a infraestrutura cresceu, mas o outro lado da aplicação não seguiu na mesma velocidade. Então, hoje o que o pessoal de operadora costuma chamar é que hoje a gente não tem um killer application para o 5G, dizendo assim, olha, eu preciso do 5G porque esta aplicação só funciona com o 5G. Então, a gente costuma dizer que se hoje a gente pegar o nosso smartphone e ver tudo que a gente tem nele instalado, dificilmente você vai ter alguma aplicação que não rodaria muito bem numa rede bem feita de 4G. Então, isso é um desafio e é uma provocação para o pessoal do outro lado do balcão. A turma tem que correr com as aplicações, você tem muita demonstração, mas hoje você não tem nenhuma aplicação que você diz, olha, isso daqui, como a gente teve do 3G para o 4G. Vai assistir um streaming com 3G que você vai perceber claramente que você realmente precisa do 4G. Mas hoje uma rede muito bem feita com 4G e uma rede 5G, porque a gente tem nos nossos telefones, basicamente não tem nenhuma alteração. Então há ainda um espaço muito grande para desenvolvimento disso. E aí a gente entra com um outro impacto positivo, que é o impacto da inovação. A partir do momento que você implementa uma infraestrutura nova, você está habilitando todo o ecossistema, especialmente da área de TI, de desenvolvimento de aplicações de internet, a criar suas aplicações naquela infraestrutura. Sem ter a infraestrutura, você não consegue fazer isso. Perfeito. Nós gravamos, inclusive, um episódio na temporada FutureCon Connect com o Mauro Periquito, entrando bem nos detalhes ali de toda essa questão que você comentou, e eu te convido para acessar esse episódio que realmente traz todos os detalhes. Maria, você comentou, deu uma pincelada em questões de blockchain, enfim, algumas falamos também sobre a automação. Como tudo isso pode fortalecer a governança para garantir maior transparência na gestão do espectro? Eu queria colocar essa questão na mesa aqui para entender a opinião de vocês. Mais uma vez, tecnicamente eu vou passar para os especialistas. O que eu entendo de transparência, quando a gente fala transparência na perspectiva de ESG, eu gosto, a tecnologia ela é um facilitador. Então, a gente tem um blockchain, eu acho que ele tem uma conexão muito forte com transparência de dados, então é por aí. Mas eu não gosto de trazer a tecnologia isoladamente. Eu falo que não adianta nada você pegar uma tecnologia e aplicar num processo, quando a gente fala de transformação digital, num processo que ele não está estável, ou eu não vou poder falar o que mas assim, se você entra um dado ruim, sai dado ruim. Então, a transparência não é em função, eu não vou garantir mais ou menos transparência somente em função do blockchain ou da tecnologia que eu vou trazer para o espectro ou para a mesa para discussões de telecom, mas sim eu garantir um processo transparente, eu garantir que toda a organização, todos os dados, eles são guiados pela transparência. Então, acho que vai além disso, mas, sem sombra de dúvida, toda a tecnologia ela é um ponto de extrema importância para a gente garantir essa viabilidade. Mas, com relação ao espectro, eu acho que o Eduardo pode trazer melhor. Bom, acho que a Maria colocou bem em relação a esse impacto, especialmente em relação à governança. A gente que é muito da área técnica fica lá só apertando parafuso e olhando os bits e esquece do impacto e da funcionalidade disso, que muitas vezes não é imediato. E muitas vezes dá uma cambalhota em tudo que a gente tem, porque você viabilizou outro tipo de aplicação. Eu acho que o que as tecnologias mudaram de maneira radical nos últimos anos, diversos mercados,
foi a questão de você dar capacidade do usuário de criação de conteúdo próprio e de conseguir fazer esse compartilhamento. A gente fica hoje, para a gente é muito simples imaginar que qualquer um pode estar criando seu conteúdo, compartilhando nas redes sociais, com alta qualidade, você faz um vídeo de 4K e coloca ali com áudio e tudo mais, e edita isso rapidamente, mas ninguém imagina o desafio técnico que é pegar esse monte de dado de um monte de gente ao mesmo tempo e subir isso para a rede. Quando a gente vai num grande show internacional num estádio, é fácil para a gente reclamar, dizendo assim, puxa vida lá, eu estou tentando conectar, estou tentando subir meu vídeo aqui de 15 minutos que eu filmei do show em 4K, aqui, com altíssima definição de áudio e vídeo, e demorou quase 15 segundos para eu subir isso. Meu Deus do céu, e tem 20 mil pessoas no estádio. A gente sobe muito o patamar de requisição em relação a isso. Então, as tecnologias elas são habilitadoras de uma série de coisas e a gente muda os nossos parâmetros, os nossos padrões em relação a isso. Mas muitas vezes, eu acho que esse é o desafio, quando a gente tem tecnologias que sobem muito a qualidade das redes, especialmente a questão do 5G, ou tomadas de decisão regulatória, como deixar o espectro não licenciado ou licenciar esse espectro para um conjunto de operadores. Isso tudo tem um impacto lá na frente em relação à inovação. Então, por exemplo, a decisão norte-americana em relação ao espectro de 6 GHz foi: vou deixar integral para o Wi-Fi. Eu entendo que isso vai ajudar o meu ecossistema das empresas de base tecnológica, dos grandes players de conteúdo e dos desenvolvedores. Porque a gente tem que lembrar também o seguinte: quando a gente fala de espectro não licenciado, nós não estamos falando só de deixar isso para utilização desse recurso escasso das frequências para as empresas de telecomunicações, não tão somente elas, sejam empresas grandes, sejam empresas pequenas. Quando a gente fala de uso não licenciado, a gente diz que é não licenciado para qualquer usuário. Então, mesmo quem não é do setor de telecomunicações, eu quero desenvolver um óculos de realidade aumentada, eu quero ter uma outra aplicação específica que faça uso de radiofrequência, basta ter um dispositivo certificado pelo órgão regulador, pela Anatel, que qualquer empresa, qualquer pessoa pode fazer uso desse dispositivo. Você não fica vinculado apenas à indústria de telecom. E aí é aquele caminho incerto da inovação. Sabe-se lá o que esse pessoal das startups, esse pessoal da inovação vai fazer com este novo recurso. Ele é disponibilizado, mas a gente não tem aquela certeza lá do resultado econômico lá na frente. Você pode ter ali uma grata surpresa, ou você pode ter, eventualmente, uma ociosidade nessa rede e não utilização desse recurso. Então, é uma aposta que se faz na inovação, né? Quer complementar? Eu acho que a fala aqui que os colegas trouxeram anteriormente, eles levantam vários pontos de atenção, né? Então, até estava resgatando o estudo que eu falei sobre os 6 GHz e sobre, de fato, a importância desse olhar balanceado, né? Porque se, por um lado, vem esse aspecto, né, sobre, vamos falar sobre inovação por um lado, a gente fala sobre essa necessidade das redes móveis que está na mão do brasileiro. E você, Eduardo, fez menção a essa questão de a gente ter os dados, eu quis buscar aqui até para a gente falar. A gente está falando de 212, o último censo aqui que eu tive acesso de brasileiros, 212 milhões de brasileiros, né? A gente está falando de mais de 345 milhões de acessos de telecomunicações, ou seja, os acessos de telecomunicações, seja pela banda larga, fixa, móvel, celular, TV por assinatura, ela realmente é a necessidade, a forma que hoje as pessoas se conectam com a realidade. Então, a gente tem isso na mão do nosso usuário. Então, assim, essa avaliação cuidadosa e cautelosa, ela é importante para que a gente consiga ter essa avaliação sobre a necessidade real de um serviço que no Brasil é considerado por lei essencial. Telecomunicações é um serviço essencial por lei. Então, a gente tem esse relatório da GSMA destacando que até 2030 vão ser necessários 2 GHz de banda média para o 5G, e com essa necessidade que é relacionada à necessidade de uso, de disponibilidade para casos de uso de inovação do 5G, como você muito bem colocou aqui, existe um mercado para rentabilização do 5G ainda em aberto. A gente fala muito das cirurgias remotas, que vai ser acho que um ponto de curva, de mudança de perspectiva num Brasil, mais uma vez continental, onde a gente tem a maior parte dos profissionais de saúde nas capitais e não no interior. A possibilidade da educação acontecer também de forma síncrona, né? Porque a gente já tem a forma síncrona depois da pandemia, da pessoa assistir um vídeo, mas de fato ela está acompanhando uma aula à distância.
A gente tem casos de uso muito interessantes em outros países sobre segurança no trabalho por meio do 5G, né, de você evitar de ter pessoas em minas, em regiões de perigo e sendo, por meio de internet das coisas, substituído, né, com o 5G para atuação em tempo real. Então, a gente está falando de oportunidades e aí a gente fala, primeiro, sobre espectro, essa necessidade de um olhar balanceado. O segundo ponto, investimentos altos. Realmente a nossa curva de investimentos é altíssima em ciclos curtos. A gente teve o 3 para o 4G, o 4 para o 5 e cada vez ciclos menores. E como aqui colocado no modelo standalone, que o 5G neste modelo demanda cerca de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. Então a gente está falando de um investimento massivo de capital com desafios de infraestrutura, que o Eduardo foi muito brilhante em dizer, em cidades onde a gente não tem legislação adequada para receber o 5G ainda, onde a legislação impede antenas próximas, que é o caso do 5G, ou com questões de disponibilidade de ocupação de solo, ou taxas que também não tornam fácil e interessante esse investimento, com burocracias lentas, ou onde também tem legislações de estados que conflitam com municípios, né, que a gente tem essa dificuldade também. E eu traria um terceiro ponto. Essa é uma cadeia, hoje, que o Eduardo e a Maria aqui trouxeram, de internet com vários atores, vários interesses e vários responsáveis que tem que ter um papel de contribuição, de negociação dentro dessa cadeia para fazer com que ela funcione. A gente tem a aplicação ali na ponta que só vai rodar com a internet rodando bem, chegando com a infraestrutura parruda, com uma capacidade cada vez maior de receber esses dados, só que hoje a gente tem uma infraestrutura que apenas é custeada pelas operadoras. Então a gente tem que discutir um ecossistema que seja saudável para essa necessidade de dados que vem aumentando ano a ano, para cada vez com mais players com interesse, com desenvolvimentos, com capacidades por aí, e trazer esse ecossistema que seja saudável, que a gente tenha na frente todo mundo andando junto, promovendo uma internet saudável, uma internet sustentável e com todos os atores se puxando para cima, né, para fazer com que a gente tenha mais aplicações por meio de uma internet mais robusta, com tecnologias mais rápidas, que cheguem a todos e de preferência com cada vez mais um cidadão sabendo como tirar proveito. A gente teve uma transformação do 3 para o 4G, como foi muito bem colocado. A gente tem novos empregos que há 10 anos a gente não imaginava que a gente teria. Um entregador por meio de um aplicativo, o transporte por meio de um aplicativo, a pessoa que agora tem a telemedicina, que as pessoas não vão nem mais a alguns hospitais. Então são uma cadeia de valor que se gera e que a gente tem certeza que com 5G cada vez mais desenvolvido em aplicações, a gente vai ter um mundo com mais oportunidades. E pegando esse gancho, a pauta desse podcast foi baseada nos principais tópicos do MWC Barcelona 2025. Um dos principais eventos, um dos mais importantes do setor de telecom e também de tecnologia. Então, além de todo o nosso bate-papo, teremos algumas matérias no portal digital da FutureCom, um pouco mais aprofundada sobre esse tema, sobre as inovações, inteligência artificial, tudo isso. Mas só que eu queria que você, Maria, começando por você, Maria, você deixasse um conselho para os líderes de TI que buscam integrar ESG, regulamentação do espectro, a necessidade de inovação em suas estratégias corporativas. Eu começar falando sobre a inovação. Não vai ter futuro sem a gente pensar, como eu falei, né, várias vezes, sem novos modelos, novos negócios, repensar o nosso negócio. Então, isso é essencial. Segundo tenha a estratégia de sustentabilidade e transição energética conectada com a estratégia core do seu negócio. Caso contrário, ela fica em paralelo. E isso não é mais uma questão de sustentabilidade isoladamente, é uma questão de negócio. Muitas vezes a gente ainda trata separadamente. Se não está na pauta estratégica, está fora. E aí a chance é de você ser pego de surpresa logo ali na esquina, né? Porque esse futuro que a gente fala da transição, ele está muito mais perto do que a gente imagina, né? A gente tem sentido, as regulações também estão chegando globalmente, e aí o impacto no Brasil, ele acontece. Eu gosto muito de, né, como um conselho, não deixe de olhar a cadeia, não ache que você é um player isolado, né? A gente precisa trabalhar em economia circular, né? A gente não trouxe muito isso para a pauta hoje, mas a circularidade para esse setor é de extrema relevância, né? E como a gente conecta, por exemplo, só trazendo, né, para a mesa, a gente tem mineral crítico, extremamente demandado pelo setor, a gente tem cobre, né? É outra cadeia, né? Dentro da cadeia, mas é outro setor. Como que a gente está trabalhando isso? Como a gente está trabalhando o reuso? Né? Pense até o fim
do uso do seu produto, como que a gente recicla esse produto e como que isso pode ser um novo negócio que, num primeiro momento, poderia não estar sendo avaliado. E aí, mais uma vez, a gente precisa trazer para todas as discussões de ESG, de sustentabilidade, a parte financeira. A gente não vai ser movido só por propósito, a gente precisa trazer número para a discussão. Né? Não diminua o impacto social da sua operação. O consumidor ele está olhando para isso, ele cada vez vai estar mais antenado, ele vai olhar a perspectiva, né, do quão limpo, quão verde é aquele produto ou serviço, mas não esqueça do impacto social. Cada vez mais os negócios serão drivados pelo impacto social e não deixe de usar a regulamentação como um propulsor do seu negócio. Não vamos olhar pelo olhar, né, de que é um impacto, muitas vezes um impacto negativo, mas eu prefiro olhar sobre a perspectiva de que isso tudo pode ser um impacto positivo se você liderar efetivamente essa transformação. Perfeito. E, Eduardo, que ações imediatas as empresas devem tomar para garantir essa abordagem mais sustentável e regulatória? Principalmente quando fala mais eficiente, né, no uso do espectro. Claro. Eu acho que a Maria levantou um ponto interessantíssimo que a gente até esquece que são tantos tópicos, né? Quando ela falou de mineração, para ver como isso, uma coisa está ligada na outra. Né? Quando a gente fala de opções de uso de espectro, de você ter um serviço público externo, como por exemplo as redes móveis, o 5G, que tem lá um consumo de energia maior do que quando você está num ambiente interno com Wi-Fi, nós não estamos falando só de energia, nós estamos falando da bateria dos telefones. Então, infraestrutura. Exatamente. Então, só para a gente fazer um paralelo, se a gente tem no modelo onde você divide lá o novo espectro, metade Wi-Fi e metade 5G, esse estudo feito na Europa concluiu que vai haver um consumo de vai ser 16% maior o consumo de energia. Ou seja, a vida útil das baterias dos telefones vai ser 16% menor, porque você gasta mais energia, você tem mais ciclos de carga e descarga, a vida útil da bateria diminui. Alguém fez a continha de quanto isso vai gerar de lixo e quanto isso vai usar de recursos minerais, né? Então, quando a gente vai olhar no detalhe alguns aspectos, a gente realmente se espanta e tem que ser bastante cuidadoso. Então, assim, acho que a mensagem principal que a gente tem que deixar quando a gente fala dessa cadeia de valor, a gente tem que entender que a gente tem, por um lado, a infraestrutura, que nós já discutimos que é essencial e tem todos os seus impactos e tudo mais, e a gente tem que também olhar com cuidado a internet e não confundir a internet com telecomunicações. A internet nós estamos falando da parte dos conteúdos e das aplicações, e isso requer loucamente uma série de infraestruturas que vão de data center às redes de transporte. E entender que cada um tem um papel nesse ecossistema e cada um tem o seu valor. As redes de telecomunicações têm um essencial valor, elas são muitas vezes redes estratégicas e tem que ter um tratamento diferencial, especialmente em regiões onde você não tem o retorno econômico disso, como tratar com isso, tratar com operadores locais, tratar com fundos de universalização, mas entender o papel de cada um e tomar um cuidado que há uma discussão que foi levantada em alguns eventos internacionais, ela vai e volta, que é a questão de não invadir a competência de um setor ou a competência regulatória de um com o outro, porque muitas vezes para o usuário isso se confunde, né? Se você está usando hoje um aplicativo de mensagens, um WhatsApp, você às vezes usa aquilo achando que aquilo é uma operadora de telecomunicações, mas aquilo é um serviço de valor adicionado. Mas ele fez uma interface tão boa que você acaba usando o SVA e não usa o serviço da própria operadora. Mas aquele SVA precisa da operadora, porque senão ele não ia existir. Então, isso forma uma confusão. E isso forma uma confusão tributária, forma uma confusão regulatória e às vezes gera também alguma confusão de mercado. Então, existem alguns movimentos, e isso a gente percebe por questão justificado pelos investimentos das grandes operadoras em infraestrutura, de querer criar uma forma de taxação das aplicações, dessas outras aplicações de internet, que é o chamado fair share, que tem sido debatido e tudo mais, e que do ponto de vista de quem olha a internet desde o começo da história e como ela se informou e tudo mais, não faz o menor sentido e a gente tem que evitar essa distorção. Infraestrutura de telecomunicações é uma coisa, tem o seu valor, tem a sua importância e tem os seus investimentos têm que ter o retorno sobre essa infraestrutura. E as aplicações a mesma coisa. E por que a gente diz isso? Porque para o usuário final, para as corporações, o que faz sentido efetivamente na internet são as aplicações.
Voltando àquela história, ninguém compra banda larga para assistir corrida de beach. Muitas vezes a aplicação que puxa a contratação da infraestrutura. Você vai aumentar o teu plano de banda larga na sua casa porque você tem uma TV 4K, você quer ver o streaming, a corporação desenvolveu uma nova aplicação, ela precisa ter um link maior, ela vai contratar mais serviços de telecomunicações puxadas pela infraestrutura. Se a gente só tivesse e-mail de texto e consulta simples, ninguém teria um plano, não justificaria você ter planos tão grandes em relação à velocidade e tráfego de dados. Então, acho que o importante, quando a gente olha esse ecossistema, é entender a importância de cada um e saber separar do ponto de vista regulatório, do ponto de vista tributário e do ponto de vista do que é efetivamente infraestrutura crítica ou o que não é. Perfeito. E eu queria perguntar, pedir sua opinião. Na verdade, um conselho. Qual conselho você daria para as empresas de telecomunicações que desejam ampliar ali a agenda ESG? Então, Márcia, eu acho que eu vou começar pegando um gancho aqui que o Eduardo falou sobre papéis. Eu acho que isso é muito interessante, até quando a gente fala sobre ESG, sobre papéis, e eu acho que essa talvez seja a principal discussão hoje no nosso ecossistema, papéis. Então, ele trouxe um ponto interessante, Existe, sim, alguns pontos, algumas dúvidas ainda do ponto de vista legal e regulatório sobre papéis. Então, ele trouxe um exemplo excelente, que é o usuário está usando uma aplicação de mensageria, ele não sabe se aquilo é um aplicativo ou se é operadora de telecom. E hoje a regulação gera realmente uma diferença também do ponto de vista regulatório, que quando o usuário tem um problema na aplicação de mensageria, ele não tem para quem recorrer no call center, como ele tem uma obrigação regulatória na operadora de telecomunicação. E aí o que acontece? Se cai um serviço de mensageria como esse, ele vai ligar para o call center da operadora, por um misto de falta de uma obrigação em um dos lados e uma falta de conhecimento desse papel de olha, eu preciso acessar de uma maneira, como eu não tenho um call center de um lado, eu vou no outro. Então, esse equilíbrio regulatório e essa construção de papéis que sejam claros e que todos tenham, enquanto o cidadão, acessos, porque eu acho que a ESG vai muito também no papel ali do social, que o cidadão tenha o seu serviço prestado, uma forma de acesso, um tratamento humano, eu acho que vai ao encontro disso num primeiro ponto. Num segundo ponto, também da gente ter a participação de todos os setores dentro da sua medida também, para que a gente construa uma internet saudável dentro de todo esse espectro, que eu acho que foi muito relevante trazer. Desde quem gera a infraestrutura, entender gera infraestrutura, uma construção de um negócio, que todos participem para a construção de um modelo que seja sustentável daqui para frente, para que todos os atores, no fim das contas, contribuam também na sua medida. Então, acho que é um pouco... Sou equivocado falar de construir uma taxa, acho que o objetivo não é esse, que haja negociação entre os players, que todos contribuam, que a gente construa esse ambiente sustentável, para que a gente não tenha uma demanda de dados com apenas um setor também investindo. Acho que a gente construir essa dinâmica saudável de diálogo, de construção de uma proposta com que todos os atores sejam ouvidos e trabalhem juntos olhando para frente, isso é muito importante. Acho que teve uma fala só antes de falar sobre qual é o papel no ESG que a gente está trazendo aqui, você fez uma provocação sobre o nosso olhar sobre o MWC 2025. E aí eu tive lá em Barcelona, aqui junto à Telebrasil, foi muito importante olhar como as operadoras e como os vendors, que a gente também pela Telebrasil representa, estão montando soluções que elas mudam a vida do ponto de vista de governança, do ponto de vista social e de meio ambiente. Então, houve aplicações que a gente acompanha lá, que por meio das redes você consegue antecipar questões climáticas, como terremotos, que você pode ajudar no desenvolvimento social daquela região, e também por meio de uma antecipação de uma questão ambiental. Houve também uma outra aplicação que a gente viu lá sobre os instrumentos de IA ajudando pessoas com dificuldade de fala por meio desses pilotos que a gente tem, desses apoios que a gente tem por meio de algumas ferramentas, ajudando essas pessoas a se comunicarem, a trabalharem, a fazerem parte de uma vida significativa. Ou seja, a gente tem muitas plataformas interessantes que estão sendo construídas e ainda um mundo que se constrói de possibilidades para que a internet gere esse desenvolvimento, economia. E aí um outro dado interessante também é que o 5G também tem uma economia, por mais que traga o desafio ainda de redes, traz uma economia no tráfego de bytes ali dentro da sua infraestrutura. E agora falando sobre o que a gente vê em telecom. Então, primeiro, a preocupação com o ambiental, a preocupação que a nossa construção de conectividade, que a gente leve para mais pessoas, sempre esteja andando com esses desafios de futuro que a gente tem, por meio do consumo de energia, qual é a forma mais importante de reutilização de infraestrutura. O cobre, que é uma oportunidade de ser um material reciclável, mas também tem sido também um ponto de desafio com o aumento de custos e também com o olhar também da criminalidade sobre esse bem. Então, a gente tem esse desafio agora na questão ambiental, que é um material que está sendo visto na economia verde como um grande potencial. E eu acho que, assim, as operadoras têm visto esses pontos de forma
muito atenciosa, como melhorar também a sua relação com pessoas. E eu acho que eu queria terminar, talvez, no meio das mulheres falando sobre isso. Uma grande responsabilidade que a gente tem visto sobre inclusão, equidade e participação. Então, a gente tem visto aqui nas operadoras brasileiras, né, programas, né, específicos e focados para um aumento de lideranças femininas, com metas colocadas para os investidores, assim como programas também de inserção de pessoas negras, de pessoas, enfim, de grupos, de diferentes grupos dentro das empresas. Então, a gente fala de um olhar importante para a pessoa, seja na inclusão, seja também na participação em fóruns de decisão. A questão ambiental é de uma maneira muito preocupada em evitar custos e diminuir aqueles que sejam eventualmente necessários e trazer racionalização e inteligência dos investimentos, e também uma governança com cada vez mais ética, que eu acho que essa é a palavra que vai travar todo o mercado de dados cada vez mais. A gente tem que ter IA cada vez responsável, a gente defende aqui uma regulação que seja limpa, que a gente promova o desenvolvimento, mas com um olhar cuidadoso, ético, com uma autorregulação, com muito afinco para fazer que a IA se desenvolva, mas também com muito cuidado junto ao usuário. A gente está falando de uma ética e uma governança para fazer com que os dados cheguem com segurança para o usuário, para as empresas, para o nosso ecossistema, e que a gente trabalhe numa cadeia que promova a conectividade como desenvolvimento. Então, acho que a gente fazendo essa cadeia, a gente gera aqui empresas de telecom da indústria com valor e cada vez sendo mais responsáveis por um Brasil e por um mundo, né, melhor. Perfeito. Eu quero de verdade agradecer pela disponibilidade, muitos insights aqui. E quero começar pela Maria, para você colocar suas considerações finais. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns por todo o conteúdo. Não, eu só queria mesmo agradecer, me colocar à disposição. É um debate de extrema relevância. Eu tenho trabalhado muito na garantia dessa conexão entre os setores. A gente começou aqui a dar essa pitadinha com relação à mineração, por exemplo, mas você vê uma interdependência sistêmica entre os diversos setores da economia e como a gente precisa realmente se posicionar e catalisar toda essa conversa para que esse potencial de transição, mais uma vez, olhando pelo potencial, pelo positivo, pelo aspecto positivo da discussão, que a gente precisa trazer para o Brasil. Então, fico à disposição e agradeço muito o debate. Legal, muito obrigado. Eduardo, agradeço também e abro para suas considerações finais. Bom, acho que é uma grande satisfação ter participado. Eu agradeço a oportunidade de estar debatendo com vocês aqui. Eu acho que no final a gente pode até deixar uma pequena provocação, talvez, para o nosso país e para o setor em geral, né? A gente falou muito sobre infraestrutura, a gente debateu muitos impactos de questão de energia em relação à questão de infraestrutura, de minerais, a gente falou um pouquinho das empresas do setor, e no final um pouquinho lá do famoso evento lá de Barcelona, onde a gente discute o principal evento da indústria móvel do planeta. E cada vez mais as delegações brasileiras têm aumentado, têm crescido, as discussões do âmbito político, do âmbito tecnológico têm crescido, mas uma coisa a gente sente muita falta nesse tipo de evento. Empresas brasileiras de tecnologia expondo seus produtos, apresentando seus produtos para ser vendidos, desenvolvimento local. Então, talvez seja muito improvável que o Brasil desenvolva tecnologia de semicondutores de alta densidade, que fabrique smartphones, mas dentro de toda essa cadeia, talvez tenha um espaço para desenvolver aplicações, para desenvolver, muitas vezes, soluções para nichos específicos. O Brasil é muito forte em mineração, no agronegócio, então talvez aqui seja um lugar ideal no mundo para, usando a infraestrutura que está sendo instalada, se desenvolver soluções que utilizem isso. Então, talvez um olhar mais para essas empresas nascentes de tecnologia, talvez explorar, e a gente falou da falta de profissionais de mercado, de repente incentivar a formação dos jovens nas áreas de tecnologia, de engenharia. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, temos que resgatar os matemáticos. Ninguém quer fazer vestibular de matemáticos, daí tem que ter alguém para entender aquelas coisas malucas lá, para a gente não ir nesses fóruns internacionais como apenas um comprador de tecnologia estrangeira que a gente não entende muito bem. A gente tem que ter cada vez mais aproveitar essas oportunidades, especialmente nas tecnologias nascentes, que a gente tem uma infraestrutura, se a gente for comparar em relação ao resto do mundo, relativamente rápida ao 5G standalone, e são poucos países que têm isso ativo. Quer dizer, é uma oportunidade para a gente desenvolver esse ecossistema local, desenvolver tecnologia própria e inovação. Isso vem das empresas, do espírito empreendedor, das universidades e um pouquinho de políticas públicas, né? A lição de casa de quem tem que construir infraestrutura
está sendo bem encaminhada. A questão maior agora é a gente aproveitar isso para ter um desenvolvimento tecnológico um pouquinho melhor aqui. Perfeito, muito obrigado. E Daniela, agradeço também pela disponibilidade. Suas considerações finais. Queria agradecer pelo convite, a você, também ao FutureCon e essa mesa que acho que foi importante para a gente entender como as letrinhas, né, elas não são simplesmente uma palavra do mercado, elas de fato, elas desenvolvem negócios. E eu acho que também, né, a provocação, ela serve ao final de mostrar que telecom, voltando, conectividade é infra, é desenvolvimento. Então, todas essas camadas das letras do ESG, do ambiente, da governança, do social, devem ter as empresas do setor de telecom, de tecnologia, à mesa para as tomadas de decisão e para compor também esse cenário de decisão, de tomada de futuro. Então, o mercado, acho que a gente já reconhece a relevância de telecom, eu acho que também na construção de políticas públicas da área ambiental, da área de social, da área de governança, as nossas contribuições e o papel que a gente vem tomando, eu acho que elas são muito relevantes e se soma também a questão de outras políticas públicas que acabam também interferindo positivamente ou gerando barreiras ao setor de telecom. Então, por exemplo, a gente falou lá no início da nossa conversa sobre a questão da tributação, diferenças de tributação, como a tributação ela pode se tornar um viés que desenvolve ou que também dificulta, né? Então, que a gente teve grandes avanços agora na reforma tributária, ainda é um grande caminho que a gente vai ter até a implementação, que telecom tem que ser olhado dentro dessa mesa de negociação como um viés que vai fazer com que a gente tenha mais pessoas com letramento digital, com pessoas que tenham esse device como oportunidade de trabalho, de geração de negócio, como geração de economia. Então, acho que me soma aqui aos colegas de mesa de colocar, temos desafios para que o ESG das empresas se transforme ainda mais em impacto do Brasil e que outros pontos façam com que os nossos setores aqui representados também façam com que o setor de economia, né, com que esses outros setores transversais também se desenvolvam mais e a gente cresça junto. Perfeito. Eu agradeço você também que acompanhou mais um episódio da temporada FutureCon Connect e mais uma vez te convido para acessar o material de apoio dessa temporada acessando diretamente digital.futurecon.com.br ou clicando no link que está aqui na descrição. Te espero no portal IT Show, nos portais digitais também da FutureCon. IT Show, seu portal de TI e Telecom.